Interessante que aconteceu na Bíblia sobre a dúvida foi sobre Pedro, quando Pedro andou ali sobre as águas. Então Jesus, eles estavam pescando à noite, de repente aparece Jesus vindo caminhando sobre as águas. Eles começaram a ficar com medo, temorizados, né? Achando que era um fantasma, porque não é comum, não é normal a pessoa andar sobre as águas, ainda mais sobre o mar, que tem muita onda, né? Aquela agitação das ondas. Mas então, quando Jesus estava mais próximo, eles conheceram que era Jesus, reconheceram Jesus. E Pedro, né, sempre aparece em todas as histórias. Pedro olhou assim para o Senhor e Jesus fez um convite para ele, né? Jesus fez um convite para ele: Pedro, vem até mim, vem aqui até mim. E Pedro, naquela euforia, ele desce do barco, pisa sobre as águas, ele viu que não afundou e começou a andar em direção a Jesus, caminhando normalmente sobre as águas, como se caminha sobre a terra. Mas, em determinado momento, o que acontece? Pedro começa a afundar. A Bíblia não revela, eu cogito aqui, que naquele momento, quem sabe Pedro começou a questionar: mas será que é Jesus mesmo? Mas será que eu estou andando sobre as águas mesmo? É isso que está acontecendo? Será que eu estou sonhando? É realidade? Não. Eu creio que Pedro teve alguma cogitação que fez ele duvidar. E foi no ponto dele duvidar, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Começou a afundar. Eu creio que nessa hora só estava com a mãozinha de fora ali, né? E pedindo socorro: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. E aí é que Jesus entrou com sua graça. Mateus 14, 31, revela essa passagem. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou ele por aquela mão, e Jesus falou algo para ele, que é isso que nós estamos pregando aqui sobre a dúvida. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Gente, olha, isso é muito assim, sério, interessante, porque quantas bênçãos, ou aliás, quantas promessas que o Senhor nos revela, e muitas vezes nós, baseado nessas promessas, nós fazemos os nossos pedidos, né? O rapaz, em agosto, pedido de casamento, quem sabe o pai e a mãe, é o pedido de uma casa, o pedido de um emprego, né? O pedido assim, de um auxílio para um filho necessitado. Então nós começamos a pedir, fazer os nossos pedidos. Mas quem sabe Deus atende no seu tempo. A gente pode achar que está demorando e começa a duvidar. Mas isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Eu sou pecador, sou isso, aquilo. A gente começa a apontar defeito em nós mesmos, né? Uma vez que Jesus já tomou nossas falhas, mas nós muitas vezes costumamos apontar falhas em nós mesmos. Se Jesus já levou nossas falhas lá na cruz, mas a gente não traz uma condenação para nós mesmos. Não sou merecedor, não sou isso, não sou aquilo. Quem sabe a bênção tão pertinho. Pedro podia ter chegado até Jesus, abraçado Jesus: oh Senhor, que bênçãos, né? Oh Jesus, que maravilha, né? Eu ouvindo sobre as águas, que poder maravilhoso. Mas não, ele no meio do caminho duvida e afunda. Por que duvidastes? Porque duvidas no seu pedido? Porque duvida nas suas orações? Porque duvidas na demora? Não duvide. Então, o caso daquela irmã, o pregador contou uma vez, o pastor pregou sobre essa passagem. A irmã morava perto do mar, antes do mar, havia uma montanha. Ela gostava muito da paisagem do mar, né? Mas ela, para ver a paisagem do mar, ela tinha que atravessar aquela montanha e ver lá aquele mar, né? As ondas, aquela brisa, mas tinha montanha. E aí o pastor pregou sobre essa passagem, quando Jesus falou: não, se tiver fé, você fala com esse monte, ergue-te, né? Lança-te no mar, e ele vai se lançar no mar. E ela falou: aquele monte ali, aquela montanha que está atrapalhando enxergar o mar, eu vou começar a orar para sair dali. E essa irmã começou a orar. Todo dia ela orava e abria a janela, a montanha estava lá.
Ela orava, abria a janela, a montanha estava lá. Aí quando teve um dia, ela falou assim, eu sabia que você não ia sair daí mesmo. Né? Orando para a montanha, mas eu sabia que você não ia sair daí mesmo. Então a mesma coisa. Né? Nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas, nós temos que colocar tudo diante do Senhor, para que Ele possa entrar com sua graça, com seu poder, com seu amor. Então Jesus estendeu as mãos e ali Pedro foi restituído novamente, né, a sua vida. Então quando Jesus na Bíblia, quando Jesus também realizava algum milagre, ele sempre frisava: a tua fé te salvou. Quando, por exemplo, o leproso dos 10 que voltou, lá em Lucas 17, Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, todos os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizava por causa da fé. E a pessoa recorria a Jesus, e Jesus realizava o milagre por causa da fé. Também aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, está lá em Lucas 7, né? Jesus disse para ela assim, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, em todas as situações, em todas as ocasiões, é imprescindível que nós tenhamos fé nos nossos atos, nos nossos pedidos, nas nossas súplicas, nos nossos desejos. Quantas vezes o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta na sua palavra para confiar nele, para buscar nele, para entregarmos a Ele os nossos caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais de Ele fará. Outra palavra de Jesus, lá no Salmo 54, invoca-me no dia da angústia, te livrarei e tu me glorificarás. Então o que o Senhor quer nos ensinar, e o que o Senhor quer nos mostrar para hoje, para a nossa igreja hoje, nos dias de hoje, é que nós não estamos sozinhos, à mercê dos acontecimentos do mundo das coisas. A gente tem visto muito questionamento, as pessoas falando muito: olha, as coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis. Mas se nós olharmos para toda a história da Bíblia, os tempos sempre foram difíceis desde que o pecado entrou no mundo. Eu nunca encontrei assim na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que as pessoas sempre tiveram tempo de bonança, de paz, de felicidade, mas isso aí sempre é intermeado também com tempos difíceis, com lutas, né? Com tarefas árduas, por causa do pecado que ali entrou no mundo. Mas dentro dessas dificuldades, o Senhor, conhecendo essas dificuldades, é que Ele entrou com sua promessa, é que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que nesses tempos nós possamos encontrar nele refúgio, socorro, fortaleza. Como diz, né, Davi lá no Salmo: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nos tempos de tribulação. Davi foi rei, ele reinou Israel, teve um reinado de glória, de sucesso, de paz, de amor, né? Mas ele também teve tempos de luta, de dificuldade, tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, ele buscava o Senhor, reconhecia que o Senhor era o seu socorro, a sua fortaleza nos tempos de luta. E para nós encerrarmos aqui a nossa meditação, para nós passarmos para o nosso momento de ceia. Ó, o pastor já está chegando aí. Seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. Então, irmãos, para nós concluirmos, diante de tudo que as Sagradas Escrituras nos revela, nós podemos expor diante do nosso Pai Celeste todas as nossas lutas, expor a Ele as nossas lutas, angústias, dificuldades, enfermidades, tudo aquilo que tira a nossa paz, porque Deus é o maior interessado na nossa paz, está sempre pronto a nos socorrer. No dia da angústia, diz Davi: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Ainda no Salmo 77, versículo 2, o próprio Davi falando: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite,
e não se cansam. Não se cansam. Irmãos, irmãs, amada igreja, jamais podemos cansar, ou desistir, ou deixar de lutar, porque o Senhor, Ele é conosco todo tempo. O Senhor é conosco. O Senhor é o maior interessado na nossa paz, na nossa felicidade, nas nossas bênçãos. Porque Ele não nos criou para nós vivermos debaixo de opressão. Ele não nos criou para nós vivermos debaixo de angústias, de dores, de sofrimento. Mas Ele nos criou para nós vivermos em comunhão com Ele, em paz, em amor, em alegria com Ele, sabendo que Ele, todo o tempo, está conosco, promovendo a nossa paz, promovendo o nosso sustento, renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, renovando a nossa alegria. Então que Deus nos abençoe nessa palavra. Tomemos posse dessa palavra, vivamos essa palavra, nessa certeza, nessa convicção, que Deus está conosco todos. Amém? Vamos orar.